para aplicar qualquer conduta em qualquer caso concreto, você tem que ter o conhecimento do todo. Senão você tem um conhecimento superficial. O conhecimento superficial faz muitas vezes você cometer erros. Por quê? Porque quando você não tem um conhecimento do todo, você perde informações e com isso gera intervenções ou desnecessárias ou lesivas. Tendo conhecimento do todo, sabendo a informação, que aqui foi até um pouco breve, você consegue entender, esse paciente, em vez de eu fazer uma conduta mais incisiva com a ventilação mecânica, pode ser que esse paciente precise de uma circulação extracorpórea. Pode ser que esse paciente precise de um procedimento cirúrgico. E aí você vai discutir com a equipe multiprofissional, você vai conseguir discutir, você consegue se posicionar. Não é só ventilação. Ventilação mecânica é uma das partes que você tem que saber. É uma das partes. Repito muito com meus alunos de método de fisioterapia intensiva. A ventilação é uma das partes, mas não adianta nada saber mexer no modo, mexer no parâmetro ventilatório se você não sabe aplicar no caso concreto, avaliando a fisiologia, a biomecânica, avaliando as alterações funcionais desse paciente. Então tem que ter esse conhecimento concreto, tem que ter esse conhecimento específico. Então, um dos pontos que você deve avaliar, o paciente está em ventilação mecânica, você pode estimar a vazão do escape aéreo, subtraindo o volume corrente inspirado do volume corrente expirado. Então, você pode ter um cálculo, uma estimativa, volume corrente inspirado, mesmo volume corrente expirado. Você está tendo uma estimativa desse vazamento. Quanto maior o vazamento, maior a lesão, pior está sendo para o paciente. Você pode fazer uns ajustes da ventilação mecânica para reduzir essa vazão. Reduzir volume corrente inspirado e volume corrente expirado. Só deixando claro, está o paciente em ventilação mecânica, você está vendo o volume corrente que está entrando, está diferente do volume corrente que está saindo. E aí você tem uma estimativa, lembrando que é uma estimativa, porque pode ter escape por outros pontos, dessa fístula, desse vazamento que está apresentando. Quanto maior esse vazamento, maior o risco para esse paciente, maior a taxa de mortalidade, principalmente quando passa de 500 ml para esse paciente. Então, utilizar um parâmetro como esse para controlar melhor, para você não utilizar parâmetros altos, você vai estar monitorizando, fazendo essa medida constante aí quando você está utilizando a ventilação do paciente. Um dos pontos que você deve avaliar também na ventilação mecânica é o autodisparo. Se está tendo escape, a fístula pode gerar um autodisparo. Então, esse autodisparo você deve observar. Pode até ser necessário aumentar um pouco essa sensibilidade. O autodisparo pode gerar aprisionamento aéreo, empilhamento aéreo. Empilhamento aéreo aumenta as pressões pulmonares, aumenta a possibilidade de manter essa fístula aberta. Então, é um ponto que deve avaliar. A sincronia deve ser avaliada de forma rotineira em qualquer modo ventilatório, qualquer complicação, e a fístula bronquiopleural também é uma coisa que você deve avaliar. O paciente está fazendo duplo disparo, acha que está saindo volume corrente, soma um volume corrente com o outro, hiperinsuflação, hiperdistensão, mais lesão para o paciente, controlar, observar isso o tempo todo. Deixei aqui um estudo que é uma revisão, é um consenso de revisão de fístula bronquiopleural em ventilação mecânica, publicado na Critical Care Medical em 2021. Autores, Grottenberg e colaboradores. Então, anote aí, Grottenberg e colaboradores. Grotberg. Em inglês, estudo publicado na Critical Med de fístula bronquiopleural nos pacientes em ventilação mecânica. Um consenso de revisão. Estou traduzindo. O título vai estar em inglês quando você for pesquisar. Então, o que é que esse estudo de revisão fala sobre a fístula bronquiopleural, sobre a ventilação mecânica na fístula bronquiopleural? Primeira coisa, que é o básico. Lembra que eu disse que o básico é o que esse estudo de revisão publicado em 2021 fala? Ventilação mecânica e o manejo do catéter intrapleural devem ser individualizados. Não existe algo, é dessa maneira que tem que ser feito com todo paciente. Não, deve ser individualizado e direcionado à redução do escape aéreo. Então, lá nesse estudo de revisão, publicado em 2021, na Critical Care Medical, coloca que um dos objetivos é direcionar a redução do escape aéreo. Como é que você vai avaliar a redução do escape aéreo? A diferença do volume corrente ins, volume corrente ex, e você vendo lá no escape que está aparecendo na drenagem, se está aumentando esse escape quando você está utilizando a ventilação mecânica. Você consegue estimar, não é de forma aleatória, você consegue estimar e você deve buscar a redução desse escape aéreo. Esse é um dos objetivos que você deve fazer. Não é Antônio que está dizendo, é a literatura científica. Mas veja que é o básico do conhecimento sendo colocado em prática. E aí, dentro desses pontos que ele coloca que você deve observar, o que é que ele fala? Redução da pressão expiratória de pico, redução da pressão expiratória final positiva,
Se for necessário, isolamento pulmonar com a ventilação seletiva. Também pode ser pensado, isso aí são os 2 pontos principais, esses 2 é o que deve ser observado de forma rotineira, é o que você vai ver na maioria das vezes dentro da sua UTI. A gente sabe que o Brasil é gigantesco, tem UTI aí que vai ter só o básico. Então, primeiros pontos, redução da pressão expiratória de pico, redução da pressão expiratória final positiva. Por que não coloca redução de pressão expiratória de platô? Porque você não vai conseguir manter o platô, né? Tá tendo escape, tá tendo uma fístula lá, a pressão vai caindo. Outro ponto que deve ser, e se conseguir medir também aí, pressão de platô mais baixa, né? Pressão de platô mais baixa vai ser ideal para esse paciente. E quando você não consegue manter uma progressão satisfatória com esse paciente, aí pode ser pensado em isolamento pulmonar, ventilação pulmonar independente ou oxigenação por membrana extracorpórea em pacientes apropriados. Então, esses pontos são outros pontos que devem ser, é o que essa revisão, ela discute, ela aborda, que você deve observar.